Boa noite, pessoal. Este é um novo quadro do meu canal do YouTube, Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. Este quadro chama-se Espiritualidade com Sofia, que Sofia é uma palavra que vem lá do grego, quer dizer sabedoria, né? E hoje, especialmente, estarei falando com a minha amiga Dari Arabel. Nós vamos falar sobre o yoga, né? Então, vou trazer ela aqui para o programa, puxando aqui. Boa noite, Dari, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Tudo Tudo bem. bem. Bom, Dari, inicialmente eu gostaria que você se apresentasse, fizesse uma apresentação pro meu público. Ah, tá bom. Boa noite para o seu público, respeitável público, né? Então, eu sou a Dari Arabel e eu sou terapeuta holística, dou aula de yoga, né, e meditação. E eu já tô nessa vida há 23 anos, é só o que eu faço, né? Bacana. E sei lá, é minha vida. Eu respiro tudo yoga, massagem, ayurveda. Uhum. É o que eu faço o dia inteiro. Eu só falo nisso, trabalho com isso, é minha vida. São as terapias alternativas que o pessoal costuma denominar? Hoje estão chamando de integrativa, medicina Integrativa, né? integrativa e tal, mas é tudo a mesma coisa, Uhum. né? Entendi. E como é que você adentrou nesse mundo da yoga? Como é que surgiu na sua vida? Desde muito tempo atrás aí. Então, ó, já começa pelo meu nome, Dari Arabel, né? Que é meu nome mesmo, né? Então, a minha família, ela é uma família, assim, que bem brasileira, sabe? Uhum. que gosta de conhecer religiões. Né? Bacana. Então, desde pequena, eu sempre frequentei tudo que é igreja, né? E aí, no meio de tudo isso, conheci a yoga, mas assim, a parte filosófica, né? Não a prática mesmo, né? E aí eu fui estudando a parte teórica só, né? Os nadis, chakras, né? Mas eu nem sabia que isso tinha a ver com a parte de asanas, aquela ginástica toda que nós fazemos, né? Aqui, né? Sim. Mas tudo começou por causa das religiões. Eu ia Bacana. para a igreja evangélica, eu ia para Seixonoye, para Bem eclético Seixonoye, mesmo, hein? messiânica, né? Sim. Aí mais tarde eu fui para a eubiose. Sim. Aí na eubiose eu fui mais a fundo, né? Uhum. Até você comentou do sânscrito, Sim. porque eles gostam muito do sânscrito, né? Sim. E aí eu já estava praticando, espiritismo e umbanda, tudo isso. Tudo isso, Bacana. sabe? Frequentei tudo isso. Benzedeiras. Bem eclético mesmo. Esse pessoal esse pessoal que intui, sabe? Sei. Sabe quando a gente é pequenininho e a mãe da gente leva naqueles lugares bem longe, né? Minha avó era benzedeira. A minha avó também, ela era benzedeira e jogava Bem carta, cultural no essas Brasil, coisas. né? Essa questão, né? Era, Bem, né? Hoje bem. está perdendo um pouco, me parece. Né? A gente não escuta muito falar, né? Pelo menos por aqui. É mais Não, difícil, né? Do que não, antigamente. tem. Mas ainda tem, Tem. né? Não tem, bastante, com bastante É. força. É porque na correria do dia a dia, O pessoal não. ocupado, É, a gente acaba se distraindo, mas tem sim, e as pessoas ainda tem. procuram. Bacana. Né? Interessante. E no caso, Uhum. assim, pelo menos aqui que a gente percebe nas escolas de yoga, parece que eles focam mais nessa questão da atividade física, de alongada. A gente vê umas posições alongadas, assim, o pessoal parece um contorcionismo, né? Esse é o. Sim. O que você pensa? Esse seria um enfoque aqui nosso, cultural, ou teria essa questão do autoconhecimento? Acabou se perdendo um pouco? Como é que fica essa questão hoje nas escolas
que você pensa disso a respeito? É que tem de tudo, né? Tem de tudo. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente estava conversando agora há pouco, chega aqui e começam a criar linhas novas, né? Tem várias, né? Mas tem esse lado fitness, porque realmente o alongamento e essa coisa da isometria, porque yoga usa isometria, que é você ficar parado, né? Você faz o alongamento e fica, né, ali. Buscar uma você posição fica parado. E você usa o próprio peso com o próprio peso do corpo, né? É diferente da musculação, que você precisa de pezinho e tal. Seria então, mais agressivo, né? A academia, assim, se for pensar, né? Bem mais agressivo, né? Puxando ferro e tal. Em comparação com a yoga, que é o próprio corpo como ferramenta, né? Imagina. Exatamente. Por causa disso, realmente a pessoa tem uma mudança grande, assim, corporal no físico. Sei. Né? Então, o pessoal usa muito com essa questão fitness mesmo, né? A procura maior é essa, né? A procura maior é essa, infelizmente. Que visa a saúde, né? Que é muito importante, né? A saúde do corpo, né? Vamos dizer assim. Num primeiro momento. Yoga? A yoga, no primeiro momento, sim. Mas é algo muito mais profundo, né? Yoga. Bom, só para fechar sobre. Então, o que acontece? O pessoal realmente usa como vamos chamar de marketing, né? Isso. Para poder vender a ideia, né? É para vender a ideia, para poder a pessoa vir. Então, tem muitos que usam propositalmente mesmo. Eu estava até comentando de um certo professor para você agora há pouco, que ele usa realmente pensando nisso, né? Para atrair cliente e tal. E, de uma certa forma, não é tão ruim, né? Porque depois que você está ali, você acaba entrando em contato com alguma coisa diferente. É uma porta de entrada, né? E boa, né? Boa para a saúde. Eu só quero avisar para você e para o público que meu cachorro imenso começou a roncar, tá? Então, não deu para escutar. Se começar a ouvir um ronco alto assim, é do Noé. Tá dormindo. Que bacana, então, porque assim, não tem nada a ver, né? Por exemplo, você é uma pessoa estudiosa, né? E além de você ser estudioso, você compartilha aquilo que você aprende. Então, isso já é yoga. Certo. Né? Porque a ideia de yoga é justamente a união, porque yoga significa união. Significa união, também significa religar-se, assim como religião, né, que tem mais ou menos essa ideia de religar-se, não religare, né, religare. Isso. Então, yoga, a palavra yoga também, ela tem vários significados. Mesma ideia, né, basicamente. Sim. A união divina, vamos dizer assim, né? União com a divindade, uma coisa assim. É bem profundo, né? Bem mais do que o exercício que a gente vê no marketing, né? É muito mais, porque... Muito mais. O que acontece? Quando o pessoal sentava para meditar, quando os primeiros lá na Índia começaram... Você vai meditar, você sente dor no corpo, né? Você sente desconforto. E a ideia de meditar é procurar ficar o mais quieto possível para poder você perceber as flutuações da mente. Certo? Então, assim, você não consegue meditar se você está doente. Você não consegue meditar se você está com problema financeiro, com problema em casa, com os filhos. Tanto é que quem saía para meditar era só quem já tinha tido filho, já tinha criado todo mundo, já tinha... Estabilizado. Já estava pronto para morrer, sabe? Bem velhinho. Não queria mais saber, né? Dessa parte de mundana, assim. Aí eles iam lá para as florestas para poder ficar só meditando, né? Então começa por aí, porque eu penso que é isso mesmo. Você não consegue meditar com fome, você não consegue meditar preocupado.
entendeu? Então, quando você faz os exercícios antes, você alinha a postura, você tira aquele cansaço. Se você está com retenção de líquido, você dá uma desinchada, entendeu? Aí, na sequência, você consegue, pelo menos o seu corpo está mais gostoso. Relaxou. As articulações estão livres, porque a gente acumula ar nas articulações. O estresse, de fazer crack. Sabe quando você faz assim, faz crack? É ar, sabia? É ar o ar, que fica entre as articulações. é a articulação ali. Exatamente, ela resfria e solta um gás. E esse gás que fica entre as vértebras, ele traz muita confusão mental, entendeu? Por isso que a gente faz o alongamento, porque quando você está ali fazendo alongamento, você libera. A gente chama esse ar, vou usar a palavra em sânscrito, porque não tem como não falar em sânscrito. Chama vata. Vata, né? Então, quando você está com muito vata no corpo, que é o elemento ar e o akasha, né? Que é o espaço. Espaço, eu vi na teosofia. O espaço vazio, né? Sim, é a caixa, né? Então, é a caixa e o vento, né? O ar. Aí os dois juntos a gente chama de vata. Então, quando o nosso corpo ele está com muito vata, então você precisa alongar. Tá? E quando o seu corpo está com muito pitta, que é o fogo. É fogo e água, né? Os dois juntos é o pitta. E também tem o kapha, que é terra e água. Os dois juntos é o kapha. Então, quando nós movimentamos nosso corpo, então nós movimentamos esses elementos. Aí você alinha e depois disso você pode sentar e meditar mais leve. Bacana. Você medita também? Medito também. Existe aquele mindfulness, né, pessoal? Mindfulness. Está bastante em marketing hoje, né? O pessoal fala bastante, assim, divulga. Seria mais ou menos isso a meditação? É totalmente isso. Eu acho que é o melhor caminho, né? A atenção plena. Único. É o único, né? Eu acho que é o único. Porque tem gente que fala assim, meditar é contar mentalmente, é concentrar na respiração, às vezes até certo ponto, né? Mas essa questão do foco mental realmente, eu acho que é o desafio maior, né? Na questão meditativa. É que meditar são técnicas, né? Para você entrar no estado meditativo. Então, quando a gente ouve alguém falando em meditação, eu acho que a gente tem uma certa ansiedade e já imagina o estado meditativo. Só que aqui, o final, né? Do nosso lado do mundo, a gente não sabe dar nome a essas coisas, né? Então, meditar são técnicas. Então, não tem fim. É infinito. Você pode inventar uma técnica agora para você. Para você poder trazer a sua atenção no momento presente. Aqui e agora. Então, por exemplo... A técnica... se nós estamos aqui conversando inteiros, sabe? Com total atenção nos nossos sentidos, eu falando, você me ouvindo, sabe? E percebendo tudo que está ao redor, já é uma meditação. Já é uma prática. É uma prática já. Porque nós estamos concentrados aqui, agora, pleno, mindfulness, entendeu? Legal. Agora, o estado meditativo já é outra coisa. Para você entrar no estado meditativo... Uma vivência mais aprofundada, né? Mais aprofundada. E aí você, com o passar dos anos, você vai descobrindo, assim, o que vai ficar melhor para você entrar nesse estado. Porque muitas vezes você entra, é igual o
estado vibracional, quando a gente vai volitar, quando vai... Como que projetar é? Se projetar. Muitas vezes você vai fazer uma prática de projeção e você não consegue entrar nesse estado vibracional. E às vezes, do nada, você entra nesse estado, não é? Pode, né? Não é? Então, meditação é a mesma coisa. Às vezes você está ali usando técnicas avançadíssimas, que você foi lá na Índia aprender, e não chega em lugar nenhum. E de repente, do nada, você se distraiu com... Por exemplo, você está sentado aqui, tem uma goteira e você se concentra na goteira. De repente, você entra no estado meditativo. Sim. Uma coisa tão relativa, né? Porque assim é o ser humano, né? Imagina. Não é... É uma coisa que... interna nossa, né? É claro, as técnicas ajudam tudo, mas é uma coisa que já está conosco, né? Só precisamos liberar esse potencial, né? E o ideal, então, é logo após uma prática de yoga, de um alongamento, com a respiração. Eu imagino que a respiração no yoga seja bem... faz bem parte do processo da técnica. Né? Ó, não tem prática de yoga sem respiração. Uma pessoa que praticou uma natação, ou que correu, que fez uma caminhada, uma esteira, na sequência pode sentar ou deitar na posição do morto, que a gente chama Shavasana, já pode ficar ali no momento presente. Porque o que é meditar? É você trazer sua atenção aqui agora. Pra cá. Mais nada. Entendeu? Aí é que está o problema de você estar com problemas financeiros, com os filhos, né? Com doentinho, com fome, com dor de dente, com enxaqueca. Não dá para você meditar se você está com problema de saúde. Se você está com problema de saúde, você tem que ir ao médico. Porque muitas pessoas me procuram com problema de saúde, acreditando que é a meditação, porque o pessoal está vendendo isso, né? Infelizmente, até um risco, né? Falar para a pessoa parar um tratamento médico para fazer uma meditação, né? Imagino eu que aí que mora o perigo, né? Mas eu fiquei sabendo que yoga resolve. Yoga não resolve nada. É um complemento. E aí, seria, muito pelo contrário. Você vai sentar ali, ó, para meditar e todas as porcarias vão começar a subir. Vão boiar, porque porcaria boia, você sabe? Aquela catarse, aquela... É verdade. E um processo, né, realmente. Então, é um processo e você precisa ter coragem, né? Porque... É um autoenfrentamento também, porque quando se para meditar, vem tanta porcaria mesmo, né? Quando a gente para ali e se olha para dentro, né? É um enfrentamento muito grande, né? Acaba dando uma catarse ali, um negócio ali que você percebe pensamentos ruins, pensamentos bons e tudo vem tudo, né? Então, exatamente. Acho que a meditação tá nesse domínio aí, nessa vivência de né, purificando isso, esses pensamentos. Hoje em dia, eu fico vendo lá, tem nas faculdades, né? Eles dão curso para as pessoas se especializarem em meditação, sabe? Final de semana. Não, mas a questão do final de semana, eu acho que não é o problema. Que se a gente sentou... E se você chegar e falar para uma pessoa, olha, meditação é estar consciente no aqui e agora. Pronto. Já é tudo, né? Já é tudo para você meditar. É só disso que você precisa. Precisa de fazer 1 ano de faculdade. Porém, o pessoal vai lá, paga caro, investe o tempo e tudo mais. Só que quando você vai conversar com essa pessoa, ela está totalmente desorganizada emocionalmente, sabe? E nem ela mesma senta para meditar. Verdade. Realmente. Entendeu?
Aí tem um certificado, um diploma coladinho ali. Que é pro ego, né? Muitas das vezes, né? Aquela coisa. Pro ego, exatamente. Que é para poder... As pessoas precisam ter uma prova de que ele estudou aquilo, sabe? Eu sou muito... eu sou muito rebelde com essas coisas, sabe? Crítico, né? Temos que ter uma criticidade nessa questão. Sim, sim. Sabe exatamente, que eu faço... Hã? Pode falar. Então, é só para fechar que acabei fugiu. Faz parte. Fugiu o que eu ia falar, pode falar. Eu vou continuando, qualquer coisa me para. Tá que bom. eu iria dizer... eu faço pilates, né? Já tenho alguns anos. E interessante que eu não estudei essa questão, mas eu acredito que o inventor do Pilates, que chama-se Pilates, se não me engano o sobrenome dele, né? Joseph Pilates. Isso. Eu acho que ele pegou algumas coisinhas da yoga, por causa que, pelo menos onde eu faço, a gente prioriza bastante a respiração, o alongamento. Teve essa influência? Sim, ele era praticante de yoga. Ah, então tá explicando. Ele é. Que é bem assim, E lembra aí, um pouco, né? Sim, aí ele foi pegando, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E aí ele criou o método dele, né? Que aí acabou ficando com o nome dele, método Pilates. Então, a única coisa... lembrei que eu ia falar agora, que tinha fugido. Foi ótimo ter falado do Joseph Pilates, porque eu ia falar justamente isso. E yoga é um presente dos deuses, né? Então, Deus Shiva, né? Ele se transformou no peixe, que é chamado Matsi, esqueci agora, mas tem até uma postura que chama Matsyasana, né? Na mitologia lá, né? Que esse deus, que é Shiva, que se transformou nesse peixe, né? Aliás, que é Deus que se transformou nesse peixe, Shiva que estava ali, todo bonito ali, aí esse peixe chegou e eles tiveram uma conversa, e aí ele pegou e presenteou a humanidade com a yoga. Né? Assim que a mitologia do surgimento. Então. Isso, exatamente. Então, assim, tem várias histórias, né? Como é que surgiu? Que conta aí, mas foi assim, quem trouxe foi Shiva, né? Nossa, Shiva que trouxe. Bem profundo. Bem religioso, né? A origem. Uma origem bem religiosa. Muito. E aí, o que acontece? Ele não tem data, né? Não tem uma data? Começou 5.000 antes de Cristo. Não, desde que o mundo é mundo, existem registros de yoga, né? E aí depois tem essa coisa do mestre, né? Dele passar para o discípulo a tradição. E só depois, né, que a Índia foi lá trabalhar na escrita para poder escrever esses versos que eram cantados, né? Das escrituras sagradas, os mantras, né? E eram mantralizados justamente para você não esquecer. Isso, para repetir. Né? É tudo cantadinho. E é uma coisa que não tem hoje, né? Na yoga. Essa parte de mantralização tem? Tem. Não sabia, né? Tem, é um yoga específico? Tem várias linhas. Mas não é essa linha de atividade física que tem a parte... não existe. Mantras. Não, essa linha de atividade física... É o Hatha, né? Não, o Hatha, ela é tradicional. Hatha tem que é a que eu trabalho. Ela é uma yoga tântrica. Ela é tradicional. Ela tem as posturas, tem meditação, tem respiração, é toda sistematizadinha. Pranayama, né? Pranayama, tem tudo, né? Mas o que isso tem a ver com Pilates? Tem a ver que, observa, já que yoga é um presente dos deuses,
para a humanidade, não tem como você transformar isso numa profissão. Não tem como, não tem como. Então, o que criaram para poder virar um meio de vida, para, né? Eles começaram a tirar, né? Tipo assim, asanas, que é a parte das posturas, exercício de respiração, e começaram a dar nome. Então, por exemplo, tem o Iyengar Yoga, que é um senhor indiano que se chama Iyengar, e ele foi lá, pegou algumas coisas da yoga, criou ali um sistema e patenteou como Iyengar. Então, aquilo não é yoga mais, tá? Já perdeu a originalidade, né? Vamos dizer Já assim. perdeu. E aí, aquilo dali virou um produto. Pilates, por exemplo. Pilates, ele todinho veio da yoga. Entendeu? Então, o que eles conseguiram fazer? Tirar a parte, essa parte devocional. Parte religiosa, vamos dizer assim, né? Isso, religiosa, e trazer para uma parte comercial, entendeu? Comercial. E para poder comercializar. Tanto é que, quando aquele professor que eu te falei começou a crescer demais, porque hoje ele tem escolas no Brasil e no mundo. Nossa. E ele é processado, ele tem vários processos de plágio, porque ele pegou livros da Índia e escreveu. E ele assinou como se fosse ele que tivesse escrito. É sempre assim, né? Então, terrível. Então, o que acontece? Depois que o pessoal começou a fazer isso, ele, principalmente, outros professores de yoga se reuniram, falaram, não, vamos ficar forte para combater esse daí, né? E eles pensaram, mas como? Como que a gente vai profissionalizar, dar uma profissão? Isso não tem como, não tem, sabe? Aí eles começaram a criar nomes assim específicos. Então, quando eu fiz um curso, que até então eu estudava yoga aleatoriamente, sabe? Indo na biblioteca, conversando com amigos, aquela revista Planeta, né? Lembro, meu pai assinava. Revista Planeta antiga. Umas revistas que tinha de tudo, era assim. Muito bacana. Aí quando eu descobri, aí o pessoal resolveu dar curso profissionalizante. Então, eles tinham que tirar essa coisa da espiritualidade, a yoga da espiritualidade, senão não vira um produto. Senão fica então, esse curso que eu fiz, ele chama Yogoterapia. 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 Por quê? Porque aí, você tratando aquilo como terapia, aí os deuses não vão ficar bravos com você, entendeu? Verdade, tem lógica. Aí você pode vender, cobrar. Vontade, E tipo Iyengar, tipo Pilates. Tem outras, tem uma que chama Ashtanga, que é de um professor Patabi. Tem vários tipos. Tem vários tipos de yoga. Tem uma que chama Yoga Flow. Tem vários tipos que são sistemas tirados da yoga. Aí eles vão lá e dão um nome, né? Carimbada ali. Dá uma carimbada. E aí você pode vender. Aí você vende. Vira um produto, né? Bem capitalismo, né? Bem. Mas yoga mesmo é um presente que os deuses trouxe para a humanidade e que é acessível. Então, é acessível por quê? Porque só o fato de você sentar e entrar em contato com a respiração, você já está fazendo yoga. Não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Você vai numa praça e você vai dança ciranda com as pessoas, por exemplo. Já é uma prática de yoga, entendeu? Qualquer um pode, então, de repente, pegar um livro e estudar, ou tem algum risco? Eu penso assim, fazer alguma Nenhum risco, qualquer um.
Não, Tem- não tem. Travar o ciático, de repente. Então, é porque as posições já veio também, o pessoal já veio mudando, né? Porque nas Ah, escrituras sagradas, parece que só tem 3 posturas, nossa, e que tem um é a monte gente postura... nos livros. É porque é milenar, né? Então, mais que milenar, né? Tá É, aí desde que eu... Então, as pessoas são criativas, entendeu? vai criando, né? A posição não sei daqui, a posição vai aumentando, aumentando, aumentando. Sim, então, por exemplo, tem a postura da cobra, né, que é Uhum, Bhujangasana, e tem a postura lótus, com as uhum. pernas, Essa é clássico, né? e uma outra que eu acho que eu não me lembro agora, mas acho que Nossa, são 3 posturas só só que são três. descritas, que estão nas escrituras Que é sagradas. vamos dizer assim, o raiz, né? Sim, Posição ali, a original, né? Nossa, sabe que eu pois penso é. nessa posição de lótus, para nós ocidentais é tão difícil, né? Eu fico pensando, assim, para quem não tem muita vivência na questão da yoga, a perna não dobra. Nós somos tão travados, né? Nós ocidentais, certo? Falando de Ah, maneira geral, né? olha, não sei. Igual o indiano mesmo, acho que difícil fazer, porque a lótus mesmo você É, coloca a perna na nossa, raiz da coxa e na eu raiz da tenho outra coxa negócio de. fica assim, né? Aí depois ele vem com a mão aqui, ó, e passa por aqui e passa Uhum. por trás e segura no dedão do pé. Como é que consegue? Aí, não contente, eles colocam a Uhum. pontinha da língua lá no Ali. céu da boca, né? E Uhum. os olhos. É. Junta o olho aqui, ó, Terceiro olho como se olhasse na pontinha do nariz do nariz. e coloca o queixo. Essa é Ah, a postura da lótus inteira. fica meditando. É. E a pessoa fica ali Nossa, realizando kumbhaka, né? Kumbhaka é quando você segura a respiração. ainda tem essa. Tem a Ainda respiração tem, ainda. ainda tem essa. Você segura. Mas, e quando eu comecei a praticar, por eu ser baixinha, Uhum. sabe, pequenininha da perninha grossa, É. eu achava que eu sou meio gordinha. Eu pensei que eu nunca ia conseguir, né? E eu consigo hoje fazer a Segue. Lotus. Não Olha só. assim, igual eu falei. Nem tento, porque meu braço é curtinho. Não consigo dar a volta aqui. Mas eu tenho aluna que consegue. Tem gente. Tem umas Vai do alunas corpo assim. também, eu imagino, né? A pessoa que tem um corpo Sim, mais longo, sei lá, mais sim. esdrúbico. Longilíneos, assim. É, Então, mas é para você ver como que essa história das posturas é o menor que é tem, detalhe, não né? é Não tem nada, é um nada. detalhe. E como de tanta gente vê em comercial, em capa de Filmes, né? revista, aquelas. A cultura, né? Culturalmente, assim, a gente É, tem aquela visão, então, né? exato. Então a gente já pensa que yoga Posição meio é doida. asana. É, Contorcionismo. Você já pensa que yoga é corpo, e yoga não é corpo. Yoga, a palavra yoga significa unir, Uhum. ou Tem. o religar-se. Então, se você sentou, eu também fiz um chazinho. Se eu sentei aqui Uhum. e só tá eu e minha xícara de chá aqui, sentindo o perfume aqui da canela, da Uhum. maçã, aí o pensamento ele existe. Ele tá aqui, ó. Uhum. Mas tô nem aí pro pensamento. Eu tô conectada comigo e minha xícara. Pronto, isso já é yoga. Já é. Entendeu? Bacana. A gente pode se adaptar, cruzar as pernas daquela maneira nossa, né? Que tá acostumado aqui, só. Né? Não teria. Pode, você Não tem problema. Funciona Não, do mesmo nenhum. jeito, né? Não, Né? você coloca senta numa É, almofada. Tem umas cadeirinhas, exatamente. uns banquinhos de madeira que o pessoal criou, que é super gostoso. Tem um Olha só. lugar aqui em São Paulo de show, é show de mantra, é show.
tá? Ah, não. Aí o pessoal vem, canta, mantra, tem de todo jeito, né? Bacana. Rezo, xamânico e tal. E as cadeirinhas são todas umas cadeirinhas assim, Uhum. pequenininhas, que tem um encostinho assim, e você fica horas sentado ali com a coluna alinhada, sem sofrimento, é uma delícia. Não sei se eu ia conseguir, viu? Coluna. Mas é prática também, né? Não, muito prática, não, você não tem sofrimento nenhum. É umas cadeirinhas próprias mesmo para quem tem Faz dificuldade. tão bem, né? Nós que trabalhamos em escritório, muitas vezes sentados, né? O dia inteiro, vive travado. Praticando É, yoga uma hora, 1 hora e meia por dia já seria, nossa, 15 minutos. 15 minutos, né? Uma 15 maravilha. minutos. Se você Aqui parou 15 é muito minutos, alto. olha, por exemplo, você está sentado, né? Uhum. Você está sentado. Você Esticou. fez assim, esticou Uhum. lá para trás. Pronto. O dia que você tiver a oportunidade, faz isso para você Uhum. ver. Você deu uma esticadinha, outra parou, colocou atenção na respiração, você já virou outra pessoa. Realmente. Outra pessoa. Por Nossa, e falar hoje em nisso, dia. você me permite te fazer uma pergunta? Pode perguntar. Que eu acho que eu sou muito melhor perguntando do que Pergunta. respondendo. O bate-papo é ótimo. Trocando figurinha. Você pratica alguma atividade É, Pilates. física? Ah, você falou, Só Pilates. Pilates. Mas é 1 hora na semana só. É muito pouco, Ah, assim. entendi. E caminhada, né? Eu descobri que na pandemia comecei a caminhar um pouco e Sim, descobri um prazer tão gostoso, né? Caminhar, às vezes escutando uma musiquinha, um podcast, sim, ou sim. refletindo. E, nossa, gostoso. Caminhada acabou sendo um grande prazer para mim. É realmente. É bacana. Parece que o cérebro trabalha, né? Você vai andando ali. É, Né? eu prefiro, é, quando eu estou caminhando pela rua, ou quando eu estou de ônibus ou metrô, Uhum. ou mesmo quando eu estou no Uber, eu prefiro não ler. Já teve a época que eu lia, porque era o único momento que eu tinha, era quando eu estava Tempo no que ônibus, né? tinha. Com trânsito em São Paulo, então eu ia lendo, né? Mas hoje em dia eu não carrego nada, assim, fone, nada, não leio nada. Eu vou Uhum. interagindo com o que está acontecendo. Eu vou observando os meus Sim. passos, Porque eu eu penso que vejo. as redes sociais não distrai tanto também, né? Sim, As redes sociais, o telefone, o smartphone, né? E sim, tudo essas sim. tecnologias também tem esse lado negativo, né? Acaba atrapalhando muito essa questão, né? Do É porque foco. é muito gatilho mental, né? Que É, tem. distrai Para demais, né? você. Exato. Quando a gente medita, você vai perceber direitinho o que aciona os seus gatilhos. Uhum. Agora, se você está meditando, por exemplo, se você vai fazer uma caminhada e a intenção for só mexer o corpo, ok, coloca uma música e vai Uhum. caminhar, um podcast, vai caminhar. Mas se você quiser usar a caminhada como uma meditação, Meditação, então não leva a nada. nada. Aí é Não outro leva a foco. nada. Você vai caminhando e vai prestando atenção no corpo, na Uhum. respiração, batimento cardíaco, no movimento dos braços, No momento. no pisar, sabe? Quando você Sim. bate o calcanhar no chão. Poxa, realmente. Prestando Tantos detalhes. atenção na árvore, no passarinho, Uhum. É. se vem bandido, né? Vai prestando atenção. Na É que vida. aqui em São Paulo a gente presta atenção em tudo, Aqui né? no interior já é mais tranquilo. Aqui a gente caminha meio assim. Aí é diferente, é Mas, outro caminhar. então, mas isso faz sentido. Sabe por quê? Quando você sai caminhando, você consegue sacar É diferente. direitinho as sensações no corpo, né? Sim. Então, às vezes você tem um pensamento, é só um pensamento, não tá vindo bandido nenhum.
Uhum. Mas só de você pensar que pode vir um bandido, o coração já acelera. Adrenalina e tudo mais. Realmente. É. Aí você já. Isso acontece muito comigo. Aí eu já Sim. falo assim, poxa, mas tá tudo bem, Uhum. sabe? Porque às vezes até dentro de casa acontece isso. Sim. Não tem nada acontecendo não tem nada, tá tudo bem, e de repente vem aquele Verdade. pensamento e o coração já acelera, a boca seca, você já começa a se defender de algo que nem tá É, acontecendo, realmente. entendeu? Então a meditação, ela traz essa consciência para você. Você percebe quando você faz isso. Aí você fala, opa, mas isso não está acontecendo, por que que, É uma né? autoanálise, né? Você vai ali, pô, isso daqui é uma coisa na minha cabeça. E aí você, imagine só, você fica cansado de fazer coisas que você nem fez, você só pensou. É, desgasta, realmente. Né? É, exatamente. Realmente. Não, não, Que bacana. Muito não é? bacana. Então realmente a pessoa poderia comprar um livro de yoga e ver umas posições e tentar e, né, Isso, estudar por sim, certa pode. forma ter um nível de autodidata até certo ponto, né? Mas eu Sim. imagino que a pessoa deseja se aprofundar e precisa ter um instrutor, né, para poder orientar, né? É diferente, né, de ter É, alguém ali se orientando. Né? caso a pessoa tem o desejo de aprender a fazer posturas avançadas, Avançada. por questão de assim, educação Uhum. física e tal, é legal ela procurar um profissional que tenha experiência nisso. Esse é um ponto, né? Se caso a pessoa quer saber um pouco mais sobre a história, né, de onde Uhum. veio, por quê, que foi meu caso, que eu Parte quis saber o intelectual ainda. porquê. Por quê, de onde que veio, por que que é sagrado, É interessante. sabe? Como começou isso? Então, é legal você procurar. É... Mas assim, se você quer praticar yoga, não tem problema você tem aplicativos ou Tem. comprar um livro. Tem os livros do professor Emorges que são Ah, excelentes. boa dica. Emergence. Nossa, são excelentes, assim. É um Pesquisar depois. curso, basicamente, os livros dele. Poxa, É vou um pesquisar curso. depois para ver. Então é indicado Sim, esse livro desse professor do sua, professor. a Infelizmente, sua indicação. ele faleceu um pouco antes da pandemia, ele já estava bem idoso, né? Ele conheceu yoga, acho que ele estava com 50 anos. Ele Nossa, teve tuberculose, ele tinha uns 50 anos mais ou menos, ele teve olha, tuberculose. E aí ele começou, ele era do exército, alguma coisa assim. E ele começou a praticar yoga e a yoga ajudou ele a ele se curar mais rápido, bacana. né? Questão da respiração, né? E ele, exato, e você tem que ver que o corpo dele se transformou, ele com 50 anos, ele ficou mais jovem. Envelheceu. Mas é isso É, mesmo. em vez de ele envelhecer, ele ficou mais jovem, É uma... entendeu? E aí graças a Deus, ele deixou muitos livros aí. Ah, Um livro que você comprar dele já é um curso de yoga. nossa, vou adquirir. E É você, engraçado isso que você disse, porque lá na escola, na academia, tem umas fotos do Pilates, né? Do bem senhorzinho, assim, tudo musculoso. Nossa, se tivesse um corpo desse, bem velhinho, tudo musculoso. A gente pois tudo. é, Oi? todo assim, né? É, aquela coisa perfeita. Poxa vida. Pois é, o Joseph Pilates, o Iyengar também morreu já, estava com bem mais de 90 também. E, meu Deus do céu, ele era todo Saradão. perfeitinho. É que, obviamente, com a É. idade, a pessoa vai ficando mais cansado. Uhum. Não é falar que ele virou um Não, super-homem, que ele não tinha doença. mas é Ele é uma manter pessoa normal. vamos dizer assim, manter o físico, né? Não deixar, não abandonar, não desleixar, vamos dizer assim, que nem a maioria das pessoas, né?
Fica ali só na porque televisão e, né, aí engorda sedentar, demais, perde controle de peso demais. Ainda mais se tiver uma tendência, né? Muita gente tem tendência a ganhar peso, né? Assim, aí desanda, né? Chega um olha, eu ponto. tenho, Eu eu também. tenho, eu pratico jejum todo dia, porque se eu Ah, como normal, se eu tomo café da manhã, almoço, lancho aí à tarde sim, e depois janto, eu fico desse tamanho. é verdade. Eu, eu como depois das 11 Uhum. da manhã, não como nada na parte da manhã. Eu não E ó, aguento. por exemplo, eu comi era 5 horas da tarde, minha última Nossa. refeição. Mas é um condicionamento, né? Porque, por exemplo, eu estou condicionado todo o horário lá certinho, 8 horas, comer um monte de pão, de um monte de coisa. Aí depois acostuma, né? Chega naquele momento, você tá rachando de fome, não vê a hora de... É uma coisa que É. condiciona o corpo, né? Isso Então, que isso é uma prática meditativa. é meditativo, né? É uma técnica de meditação. E você tem que começar de uma forma gradual, porque Também não é nada. Ah, a partir de amanhã acabou. Não vou tomar café da não manhã. pode. É um, é Eu um desmaio. exercício. Não, o jejum é um É um exercício. exercício. É um exercício. Por quê? Primeiro, ele vai purificar seu corpo. Então, nos primeiros dias, o seu corpo vai sofrer. Uhum. Tipo uma Você, abstinência, vamos dizer assim, né? exato, Tá vai. tremendo ali. E treme. Eu me sentia mal no começo. Ficava branca, Também. ficava gelada. Aí, como tem a não violência, né? Para Aham. você não se violentar, Bom, então você vai gradualmente, fazendo isso, você vai aos devagarinho. poucos. E é bom você ter várias. Por isso que eu gosto desse termo holístico, né? Que é o Uhum. holos, Uma que é a visão aberta. totalidade. Por isso que eu gosto, porque aí você vai implementando ali várias técnicas, né? Então é Sim. bom você ter um diário Ah, e interessante. anotar. É bom, não quer dizer que você tem que ter. Aham. Você tem se você quiser, né? Então, se a pessoa quiser, ela pode ter um diário e anotar. Ou então ela pode colar Aham. papel assim, Anotando. sabe? Fazer anotações. Eu não anoto nada. Teve uma época que eu fazia agendas, mas agora eu nem faço agendas Uhum. mais, né? Não anoto nada. Mas assim, se até às 10 horas foi bom para mim, então eu fico um bom tempo até às 10, sem comer. Aí depois eu aumento meia hora, uma Aham. hora, né? Eu já consigo, eu já consigo, não todos os dias, né? Uhum. Mas eu já consigo ficar 24 horas sem comer nada. Nossa, uma Quando coisa que eu eu, nunca fiz. quando eu quero. 24 horas. Por quê? Nossa. Só que assim, no meu caso, mas eu não faço isso, eu faço isso muito, É, muito, não é sempre. esporadicamente. É muito difícil. Então, deixa eu ver, o mês passado eu fiz. E eu esqueci que eu estava em jejum. Já tinha feito 24 horas. Aí minha amiga que me chamou a atenção, ela falou, nossa, mas já deu 24 horas, né? E eu tinha Não tava esquecido, eu não estava com fome. nem com fome. Olha só. Não, é louco isso, né? Aí eu Muito falei, doido, nossa, hein? gente, que legal, né? Eu tenho uns alunos que eles comentam mesmo. Eles falam, olha, Dari, eu já tô eu já tô fazendo 16 horas de jejum todos os dias. E não sei, eu acho que isso não está fazendo efeito. Mas não é que não está fazendo efeito, Já é que acostumou. ele já acostumou. Então, nesse caso, ele pode até aumentar um pouco mais. Né? Uhum. Olha só. E aí, quando eu sento para comer, é um alimento, né? Uhum. Assim, de boa qualidade, né? E como bem, como bastante. Eu não fico sem comer. Ah, Como muito, até em grande quantidade, né? certo. Mas é um alimento de boa qualidade, colorido, né? Uma coisa que é Sento muito para importante. comer. É. Como muita massa. Meu problema. Eu só como, é o que eu como, porque eu sou vegetariana, então Ah, eu acabo também não comendo. como muita carne também, praticamente.
macarronadas, essas pizzas, umas coisas assim que... E você sabe que o jejum é até bom, né, para quem come muita massa, porque Dá a uma pessoa gasta ali. pode ter uma Sim, diabetes, né? tudo E o acaba sendo jejum, açúcar, dá uma... previne, né? consome aquela excedente, vamos dizer assim, né? Sim, e o jejum ele previne a diabetes, né? Ele Ah, previne inúmeras, nossa, olha, doenças. Eu acho, o bacana. jejum é muito inteligente. O jejum vai te servir como uma prática de yoga, né? Como Na uma prática, prática não de... deixa de ser, né? Não deixa. Tudo que vai te unir, tudo que vai trazer você para você mesmo. Bem ali, uma união. E para Deus, para aquilo que é divino, é yoga. Bacana. Poxa, foi bem instrutivo, hein? Nosso bate-papo rendeu vários aspectos da yoga, não apenas a parte física, mas também a parte espiritual, de alimentação, né? E você teria, assim, alguma curiosidade para contar numa meditação, que você obteve algum insight, já Sim, obteve sim, alguma saída do corpo, de repente, até? sim. Olha, deixa até eu comentar uma coisa. Primeiro, a gente quando é criança, é tão gostoso que a gente medita sem saber que medita. É natural, né? Eu não sei se já aconteceu com você, comigo acontecia muito. De sentar distraída brincando, sei lá, isso acontecia muito comigo. E eu parava e ficava olhando assim, e de repente eu sentia um desprender, assim. E quando eu me dava por mim, aí eu falava assim, nossa, que louco, parece que eu não tinha corpo mais. Né? Percebi Isso aquela é, situação. eu acredito que isso acontece com as crianças, porque eu já conversei com É mais muitas fácil, pessoas né? e eles contam que isso acontecia, né? É quase que Do natural, né? nada, que isso é quando você está nesse estado de Desprendimento. travou minha língua, abstração, sabe? Uhum. Quando você se abstraiu de tudo, Da né? realidade ali, tá Isso. sensível, realidade Então, sensível, né? Física. e esse é um estágio do estado meditativo, quando você consegue se abstrair de tudo, né? Bacana. Então, quando eu era criança, acontecia Era muito fácil, isso. ocorria. Hoje é Depois, mais difícil. depois que eu cresci, sei lá, me distraí com a vida. Quando eu comecei a meditar, comecei a meditar muito antes de praticar yoga, né? Porque Antes como eu ia muito nas religiões, então eu aprendi a meditar nas religiões que eu ia, dentro das né? religiões. Exatamente. Quando eu começava a provocar isso, não dava certo. E ficava provocando, Quem é que não dava acontece? certo. Não acontecia como quando eu era criança. Não acontecia. Né? Bom, um belo dia, eu estava distraída no meu trabalho, no meu estúdio, né? E eu não tinha nenhum aluno, não tinha nenhum cliente nesse dia. E era um dia que era para eu estar bem preocupada com o meu ganho, né? Porque você sair para trabalhar e não ter cliente, não entra dinheiro, né? Não é gostoso. Aí nesse dia eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou meditar. Já que não entrou cliente, vou ficar o dia inteiro, ninguém marcou, ninguém telefonou, eu não vou ficar aqui chorando as pitangas. Então eu vou meditar. Aí sentei lá no chão, me coloquei, fiz primeiro uma prática de yoga bem forte, né? Hoje em dia eu tô mais suave, mas nessa época eu fazia uma prática bem forte, né? Incensos e tal. E tô ali, já tava horas ali. Sabe, nada. Mas já tava horas mesmo. Sabe? De repente, eu entrei
assim, é como numa projeção astral. Só que eu estava sentada e acordada, de olhos abertos, né? Me veio mentalmente uma cachorrinha que eu tinha, né? Latindo para mim, assim. Mas não é mentalmente, é uma memória, porque a memória é diferente de uma lembrança, de um simples pensamento. Quando você tem uma memória, ela é viva. Você sente o cheiro, você... É como num sonho lúcido, entendeu? É vívido. Uma memória, ela é muito vívida. Naquele momento, tipo, eu não sabia se eu era o cachorro latindo ou se o cachorro era eu. Teve uma identificação. Muito forte, porque no que eu olhava assim, aquele cachorro latindo, eu me via sentada em meditação. Só que eu tinha um peixe, um beta. Sabe aquele peixe beta? E ele ficava no alto, né? E esse cachorro era uma memória, ele não estava ali de verdade, foi uma memória que surgiu, né? Aí, eu olhando para tudo que estava ali, porque a meditação é isso, né? Você está conectado com tudo que está aqui e agora. Presente. E tinha um beta. E aí eu olhei pro beta também ali, assim, que ele estava ali, e o beta me via, tipo assim, eu me via ali no beta. Olha só. Mas ao mesmo tempo, era como se a sala me via, assim, é uma coisa... Conectividade com o ambiente. Olha, ali. Essa explicação que eu estou te dando nem tem como eu te falar isso. É algo muito abstrato. Né? É muito abstrato. Mas é uma experiência mística, né? Na Rosa Cruz, nós chamamos de experiência mística. Que é a união, realmente, o yoga, né? É a yoga real, né? Vamos dizer assim, a raiz da coisa mesmo é essa conexão, né? Do ponto de vista metafísico, espiritual, é isso, né? Esse é o objetivo final. E você vê que, assim, o que eu acho interessante é que isso acontece quando você está desencanado. A hora que você chutou o balde, quer dizer assim? Tipo assim, você já está ali, né? Você já cansou, sabe, já passou o tempo, você é realmente inexplicável, né? É como numa projeção astral também. Projeção astral, exatamente. Foi um presente para você, eu imagino. Então, esse dia, que seria um dia, vamos dizer assim, preocupante, né? Ter tido essa experiência, acabou sendo um verdadeiro presente, né? Eu acho que uma recompensa ali, né? Pelo esforço ali de estar ali. A partir de uma atitude que você tem, né? Uma atitude interna do tipo assim, Sim. É como no reiki, né? Só por hoje, sabe? Só por hoje eu não vou pensar nisso, né? Mas quando a meditação é por agora, nesse instante, né? Nesse momento. Acaba sendo algo bem, assim, autoterapêutico também, né? Acaba Totalmente. sendo uma coisa bem interessante. Totalmente. É uma coisa que você precisava naquele momento, né? E por isso que o pessoal diz que é bom para saúde, porque, vamos supor, a pessoa está com câncer, né? Que é o vilão aí. Sim. E se ela está com câncer, está indo ao médico e está praticando yoga, nossa. Se ela está seguindo as recomendações direitinho e tá, nossa, é lógico que aí que ela vai ficar bem. Não que ela vai se curar, mas o coração dela vai se curar. Sim, né? É um bem interno, né? Num primeiro momento, assim, principalmente. A questão mais interior, né? Que é o que importa no final das contas, né? Exato, se desencarnar. Do ponto de vista espiritual, você vai ser o que você é dentro de você. E o yoga busca essa cura mais profunda da alma, né? Vamos dizer assim, imagino. Exatamente. Tanto é que na prática,
no final sempre tem a posição do morto, Que né? é deitado de Você deitado de barriga para cima, o nome é Shavasana, que significa a postura do cadáver. do cadáver. Né? E mesmo quando a prática é para crianças, usa essa técnica, sempre, que é chamada de Yoga Nidra, né? Ou Yoga Nidra, que Nidra é sono, né? Sono. Yoga do sono. Que a pessoa vai deitar, que é o sono da morte, aliás, né? Tem um paralelo grande aí, né? Muito grande. Da plenitude, né? Aí você deita ali e vai procurar não se mexer, né? Praticamente ali imóvel. Total atenção na respiração, nos sentidos. Total atenção nos sentidos, né? No ambiente que está. E procurando assistir os pensamentos, observar o diálogo interno, entendeu? Sem crítica. Simplesmente assistir tudo e se entregar ali. Nesse momento, não é momento para fazer mantra, para fazer oração, nada. É só para você existir. Simplesmente deita e fica ali sentindo a existência. Bacana. E todo mundo que pratica yoga não vê a hora de chegar a hora do morto. Eles já entram na sala e falam assim, ai, até para criança, porque eu dou aula para criança também. Eles falam assim, ai, que horas de aula é a hora do morto, hein? Porque é gostoso ainda por cima. E tem todo um conceito por trás, né? Não é só deitar, tem todo aí né, já um estímulo para a pessoa estar consciente da posição, pelo menos, né? Sim. Tem no YouTube. Ali, você não tem essa noção toda, né? Quando você faz consciente, tô deitando, percebe o corpo ali, tudo é totalmente diferente. Sabe que quando eu vejo os exercícios para projeção astral, sim, eu penso na Yoga Nidra. Sim. Eu falo, nossa, gente, isso é total. E olha, deixa eu te falar, a Yoga Nidra é milenária, mais que milenário. O negócio tá aí. Tá aí desde sempre. E aí o pessoal cria, por exemplo, porque pense numa bola que vai do pé ao topo da cabeça, do topo da cabeça. Aí eu falei assim, nossa, que... É mesmo? Que criativo, né? Porque já existe, é milenar. Muito tempo. Por quê? Isso vai te trazer um estado de atenção, né? Porque você só vai conseguir entrar no estado meditativo quando você vem pro agora. Se você entra em contato com os pensamentos e cai na corrente de pensamento, você sai do agora. E isso está acontecendo agora, nesse momento, entendeu? Certo. A gente está conversando e existem coisas aqui que está tirando a gente do agora. Mas a gente volta para a conversa, para o bate-papo aqui, né? Mas a mente está aqui. Tá, né? Você está trabalhando, maquinando. Sabe, então, eu vou confessar uma coisa. Sim. Eu fiz lá o curso com a Nancy, né, do Ouve, que é uma técnica energética. A Nancy comenta, inclusive ela foi bem sincera em comentar que essa técnica, na realidade, já existia, né, dos orientais. Ai, que bom! Ela não citou a palavra yoga, mas ela fala lá da Índia, né? Então é óbvio que é técnica de yoga, né? Que eles praticavam essa questão. Só que o que ela fez, né? Ela tirou toda a parte religiosa, né? Toda a parte filosófica oriental e deixou totalmente técnico. É como se fosse um circuito eletrônico ali. A energia vai para cá, depois vem para cá. Né? Eu que gosto de eletrônica, né? A coisa vai para lá, vem para cá, vai para lá, vai para cá, aumenta para cá, puxa para cá. Eu estudei profundamente, tem um livro aqui dela, um livrão, assim. Mas eu penso, o negócio ficou tão técnico, tão frio, que parece que a gente, assim, ficou uma coisa meio que mecanizada, perdeu, para mim, assim, acabou perdendo um pouco o gosto, sabe? Quando fica um negócio muito maquinal. Porque tá vazio.
muito Porque tá mecânico, vazio. fica vazio. Tá Foi vazio. a minha sensação com essa questão, né? Tá vazio porque não está ligado à espiritualidade. Fica uma Não coisa tem só como, não tem terrena, vamos dizer. como. Não tem Uhum. como desligar, da gente se desligar da espiritualidade. Por isso, o religare. Isso. Entendeu? Então, quando a gente procura essas técnicas, é que a gente é muito curioso, né? Eu também sou muito curiosa e eu também sim. Eu tenho certificado que está para cobrir umas 2 paredes de tanto Imagino. curso que eu fui atrás para poder buscar o óbvio. Né? Sim, é importante, né? Só que assim, mas o negócio é que se você ficar. Mas você não vai ficar só naquela técnica. Você sai. Você tem que vir para dentro. Acho que a gente tem que fazer uma busca interna também, né? Certa vez eu perguntei para ela, não sei, o que você pensa sobre Deus, né? Sobre a divindade, né? Você fala tanta coisa, eu perguntei numa live. Ela não quis responder. Falou, não, isso daí eu vou falar outra hora, tal. Não respondeu. Então, a opção da pessoa, às vezes, nessa área de ciência, assim, pesquisa, né? Eu vejo que, para mim, que eu vivenciei, né? Falta esse feeling, que é diferente de Wagner Borges, que eu vejo ele como uma visão universalista, sabe? Sim, ele é ótimo. Eu não sei, acho que cada um tem um perfil diferente, uma psicologia diferente, né, em cada pessoa, então são características, né? Cada pessoa tem uma característica diferente. Eu não me dei bem com essa questão só da técnica, falar só em técnica, como uma coisa mecânica. Uma técnica, para mim, é uma ciência, né? Você coloca uma técnica no computador para programar, no meu caso, né? Agora, falar em técnica, em projeção, em técnica para isso, eu não sei, falta esse feeling. Que eu encontro no yoga, por exemplo, nesse nosso bate-papo, eu encontro esse feeling. Então, você vê que é o tal do produto, né? Você vê que é o tal do produto que a pessoa criou para poder vender. Exato. Né? Porque, quando se transforma num produto, perde a essência, né? De certa forma. Então, você vê, quando eu vejo esses exercícios aí, é aquilo que você acabou de falar. É tão frio, né? Tão superficial, não é? E olha, e uma coisa também que eu acho que vale a pena eu falar aqui, né? Porque eu não sei se você precisa. Que a conversa tá boa, né? Tô gostando. Muito bom essa conversa. Não, a parte terapêutica, né? Que é assim, a pessoa vai sentar para meditar, ela vai entrar em contato ali com tudo. Ali você vai encontrar de tudo, né? Você vai encontrar com seus demônios, com as suas sombras, né? Vamos chamar de sombra, né? O inconsciente que está ali. E muitas vezes você vai encontrar ali um buraco também, né? Muita falta, né? E dor, né? Então eu acho que é o mais perigoso de você fazer certas práticas por conta própria. Eu acho que a parte que eu acho mais perigosa é quando você entra em contato com uma dor, com um buraco interno que você não sabe por que aquilo está ali. Aí aquilo te ativa gatilhos de você. Você não sabe. Peraí, vou abrir a porta, senão o Noé, ele vai derrubar as coisas aqui. Nonu. Peraí. Só. Porque eu sou avó, né? Eu sou avó. Eu sou avó do cachorro, né? Cachorro. A avó de 4 patas, do neto de 4 patas. Aí meu filho chegou e aí ele foi lá ficar com meu filho. Então, importante isso, né? Aí a pessoa resolve fazer uma técnica ali de yoga, de meditação, qualquer tipo de yoga que seja. Enfim, né? Ela vai entrar em contato com buraco, com faltas, com, sabe, cicatriz, que ele não sabe a origem, porque isso acontece, né? E aí ela vai achar que a culpa é da yoga, que a culpa é da meditação, que a culpa é daquilo, entendeu? Nunca é ela, né? Ela tem culpa de nada. Teve uma oportunidade, né? Teve um momento
que apareceu uma senhora lá para fazer yoga comigo, justamente no turno da noite, no horário da noite, onde a sala ficava realmente escura, né? Porque durante o dia você coloca uma cortina, mas não fica escuro. É. E nesse dia tava um breu, assim, Nossa. essa noite. E aí todo mundo deitou, eu fui tocar a tigela tibetana, sabe? Aquela tigela que você... Eu tenho, né? Faz um barulhinho. Ela levantou, ela saiu correndo, gritando. Nossa. Ela saiu correndo. Aí eu, não, volta aqui. Ela, não. Ela foi embora. Nossa, algum Porque gatilho. eu acho... Oi? Algum gatilho que na mente dela, às vezes, no Sim. psicológico. Ela não entendeu, deu um medo, um pavor. Às vezes cultural também, né? Uma questão cultural. Entrou em contato com algum medo, algum trauma coisa, ali, algum trauma. sabe? Alguma Muito coisa psicológico, né? que ela saiu correndo. Eu achei muito engraçado. E já teve também da pessoa chorar, ela tá deitada ali. Vem tudo, na hora né? que eu chamo a pessoa de volta, vamos voltando. É uma catarse mesmo. Isso, a pessoa tá ali chorando, ela, Dari, não sei o que aconteceu, comecei a chorar, veio as lágrimas. Então tem coisas assim que acontecem que... É terapêutico mesmo, né? Negócio. A pessoa tem que ter... né? Vamos dizer assim, você traz aquela mágoa, aquelas coisas, tudo sobe, né? Bem você falou mesmo. Né? Tem ânsia de vômito, já teve a aula da pessoa, não a aula da diáspora, não, a aula de meditação. Que é que pega mais a meditação, né? Nesse sentido. E olha que na aula de meditação você não faz nada, você simplesmente deita. É um trabalho interno, né? Sim, e já aconteceu da pessoa ter ânsia de vômito, de ter, de repente, ter uma dor de cabeça e voltar no outro dia, Dari, eu não sei o que aconteceu. Que me deu uma dor de cabeça que... Aí depois a gente volta, aí que vem a parte legal, terapêutica, de você ter um profissional que saiba te conduzir. Porque depois, no outro dia, ele pode te ajudar. Inclusive, psicólogos também. Eu acho que... Importante, né? Eu tenho 23 anos que eu tô na área holística, né? Então, muitos dos meus alunos, às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes, eles levam o que eles viram na meditação para consultório. Sim. Importante, né? Interessante. Eu acho que futuramente até os cursos, né, de psicologia, de psicanálise, devia englobar também um pouquinho além aí do currículo deles, um pouquinho um extra, né? Acho importante uma especialização. Nas faculdades, você fala, né? Uma especialização, alguma coisa assim, né? Quem sabe, né? Eu tenho um pouquinho de medo. Isso já está acontecendo, né? Isso já existe. Já. Tem algumas faculdades que já dão aula de meditação pro Mindfulness, né? Daí tá na moda. Inclusive, agora. Vai. O que eu tenho... O meu medo é que não tem a parte de... Aquela coisa da espiritualidade. É uma visão materialista, né? A ciência sempre. E lá dentro eles aprendem do ponto de vista materialista. Essa questão, né? Que nós estávamos comentando. Não vai chegar a atingir um nível mais metafísico, espiritual, né? Eu acho que nesse plano aqui de terceira densidade, acho que isso nunca vai acontecer. Não. Né? Eu penso que não. Eu acho que a gente passa aqui pela terceira densidade, depois vai para as outras, e o que fica aqui vai continuar. É um achismo, eu não sou ninguém para falar isso. Eu também concordo. Bacana. É um achismo, meu. Foi bem produtivo esse bate-papo, hein? Pegamos várias áreas, gostei demais. Quero, inclusive, agradecer a disponibilidade, né? Até esqueci de comentar no início. Foi muito bom e vamos fazer outros, né? Outros bate-papos, pegando outros temas, né? Que é uma área tão
tão bonita, né? Tantas coisas, a gente gosta tanto de falar, né? Eu também. De trocar experiência, vivências, que é uma coisa muito boa, né? E a internet veio para ajudar, né? Porque aqui no interior de São Paulo não tem ninguém, assim, né? A gente acaba encontrando mais nas redes sociais mesmo, né? Essa sintonia, assim, entre assuntos e ideias, né? Acho muito bom. E a gente acaba divulgando também, né? Na medida do possível. Sim, bom, e é legal que a gente está conversando, é um bate-papo, né? Sim. Porque eu não trouxe nada aqui sobre os yamas e os niyamas, algo assim, mais profundo, né? Isso é muito técnico, né? Já é mais técnico. Mais da minha vivência mesmo, né? Específico isso. Porque tem, né? A parte das escrituras, né? Os Vedas e os Upanishads, né? A pesquisa é um prato cheio, essa área, né? Sim. Mas é legal a gente ter uma linguagem, né? É legal também a gente ter essa linguagem mais acessível. É uma assim, ciência, vamos dizer assim, holística, vamos dizer, uma ciência específica, né? Vamos dizer assim, diferente dessa ciência materialista e acadêmica que normalmente nos vem à mente quando falamos de ciência, né? Outro tipo de ciência, mas não deixa de ser também um conhecimento, né? Não deixa de não ter um método dentro dessa vivência, né? Também um método para atingir uma meditação, né? Alguma coisa nesse sentido também. Penso eu que exista esse tipo de coisa, né? Palavras que estão na moda. É quântico. Quântico. É quântico. Nossa, daria outra live, outro programa, essa questão do quântico. Realmente. E olha, e tem 26 anos que eu trabalho com isso. O que eu tenho de tema, você não tem noção, assim. Nossa, de pessoas que eu já conheci, que eu dei aula, né? De yoga, eu já fiz vários grupos, assim, já trabalhei com vários grupos, assim. Legal. Na yoga, nessa parte quântica, de tantra, neo-tantra, pessoal da flor da vida, sabe? Sem falar eubiose, né? Agora eu tô entrando num negócio legal que é do Dr. Cash. Você já ouviu falar? Não. É muito legal. Só que isso daí já é outro assunto, já é outra coisa para uma outra live. Que já são equipamentos que você faz em casa com fios de cobre. Sabe? Já é outra coisa. Eu acho tudo isso muito legal. Entendi. Parte mais energética e tal. Eu acho isso tudo muito legal. Tudo legal. Mas nada é tão bom quanto meditação. Meditação, porque a meditação é a consciência, né? É um trabalho com a sua própria consciência, que é o que somos, né? Exatamente. É o mais profundo, o principal, né? O primordial é isso. O primordial é meditação que é yoga, né? Yoga, totalmente. Bacana, velho. Muito bom, viu? Vou concluir, já temos mais de 1 hora, mas muito mais. Que eu nem vi. Quase 1 hora mesmo. Quase 1 hora. Bacana. Gostaria de agradecer, né? E pedir para você deixar umas palavras finais, alguma, vamos dizer assim, sugestão para quem queira se aprofundar mais, ou divulgar até mesmo a sua escola, né? De yoga. Acho muito válido. Legal. Obrigada. Eu agradeço. Nossa, muito obrigada, viu, Alex? Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de você ter convidado mesmo. Diferente também esse bate-papo. Normalmente eu é que converso com as pessoas, né? É legal, né? Essa troca de função. É legal, gostei muito obrigada. Obrigada ao seu respeitável público também. As pessoas que te seguem, né? Que gostam de você. Bom, se quiser saber um pouco mais de yoga,
pode acessar o meu Instagram, que é @dariarabel. Tudo Depois meu vou é colocar. @dariarabel, né? O meu YouTube, que é pequenininho também, Isso. é @dariarabel, Tem eu. meu Facebook, né? Facebook. Eu acho legal a dica que eu dei de livro do professor Hermógenes. Sim. Vou colocar Eu na acho bem descrição também. legal. Eu gosto muito dele, né? E, bom, agora se quiser praticar online, eu dou aulas online. Online? Bacana. É, Prático, eu né? não tenho grupo, mas eu dou aula particular Ah, é bem de prático, bem yoga. específico, né? Isso. E eu Para alunos. também faço consultoria de Ayurveda, que eu trabalho com a medicina Ayurveda, Legal. yoga, meditação. E presencial, né, de sexta e sábado, tô lá na região do Morumbi. Morumbi. Se tem São Paulo. alguém que te assiste, que é de São Paulo e que está Ah, ali perto do bacana. Morumbi, eu aplico massagens lá, Aham. né, com a Legal. parte corporal. Só entrar em contato aí no Instagram mesmo e vamos fazer Bacana. massagem. Massagem é bom também. Muito bom. Importante. Ok. Obrigado, então. Agradeço a Obrigada. participação e agradeço aos nossos internautas do futuro que estão assistindo nesse momento, né? Sim, Boa sim, noite, pessoal. sim. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.